Caros acadêmicos, tudo bem com vocês? Nós estamos iniciando mais uma aula de Sociolinguística, hoje, dia 24 de outubro, tá? Nesse sábado. Vamos trabalhar um pouquinho já nessa disciplina de Sociolinguística, o programa relacionado à prática pedagógica, variação linguística e ensino, tá? Esse vai ser o nosso foco da aula, ok, pessoal? Dentro dessa abordagem da prática pedagógica, da variação e do ensino, nós vamos trabalhar com o texto de Freitas, tá? Da página 127 a 133. Eu já enviei esse texto para vocês desde a aula anterior, ok? Então, você já tem esse texto disponibilizado. Espero que vocês tenham feito a leitura, tá, pessoal? Então, é o seguinte, vocês vão retomar essa leitura hoje na aula, tá? E eu vou discorrer com vocês um pouco nessa manhã a respeito das contribuições da sociolinguística para a educação, mais voltados para a temática dos parâmetros curriculares nacionais e o ensino de língua materna, tá? Esse vai ser o nosso foco de hoje, observando o PCN, o que ele diz a respeito da variação linguística, da sociolinguística também, ok? Semana que vem nós vamos trabalhar a respeito da BNCC, e essa questão da sociolinguística, tá? A BNCC são os parâmetros curriculares nacional para a educação, está aí, tá? Esse novo documento aí que nós temos para nortear a educação, ok, pessoal? Então, vamos lá. Estão com o material, tá? O texto de Freitas. Então, vamos lá. O que os parâmetros curriculares nacionais, ele fala a respeito do ensino da língua portuguesa, como que deve ser? Ele fala a partir dos eixos, que é o uso da língua oral e escrita, e também a reflexão sobre a língua e a linguagem. Nesses eixos que ele contempla, ele fala sobre a incorporação das práticas de escuta, as práticas de produção de textos orais, escritos, e também as práticas de análise linguística. Ok, pessoal? Então, eu coloquei aqui para vocês um quadro para vocês observarem a respeito dessa questão da prática de escuta e leitura de texto, da produção de texto oral e escrito, e essa prática de análise linguística, tá? Todas essas práticas, pessoal, da análise linguística, dessa reflexão sobre a língua e seus diferentes níveis, ela ocorre no nível fonológico, morfológico, sintático, semântico, pragmático, tá? Então, elas vão se relacionando entre si, tá? É como um círculo, todos estão interligados. Essa questão da escuta, da leitura de texto, da produção de texto, da prática, da análise linguística, é um círculo que eles conversam entre si, ok, pessoal? Esses eixos. Então, qual que é o objetivo do PCN? Tá? Relacionado aí para a nossa disciplina, que é a sociolinguística. Espera-se que o aluno amplie o domínio ativo do discurso nas diferentes situações comunicativas, sobretudo nas instâncias públicas, de uso da linguagem, de modo a possibilitar a sua inserção efetiva no mundo da escrita, ampliando suas possibilidades de participação social no exercício da cidadania. Tá? Então, esse material, tá? Esse texto está disponibilizado lá no PCN. Então, por isso que eu já procurei proporcionar para vocês, tá, pessoal, esse excerto, para que vocês possam saber esse objetivo. Então, o objetivo é capacitar o sujeito, ou seja, o aluno, a estar inserido no meio social, tá? Para se comunicar nesses diferentes lugares em que ele se relaciona, com relação ao trabalho, com relação à vida em sociedade de forma geral, tá, pessoal? E qual que é o foco do PCN com relação ao ensino de língua portuguesa? Está lá no texto do PCN também. Coloquei aqui para vocês o local onde está, tá? Citado a página. E diz assim: o ensino de língua portuguesa, ele ocorre como ferramenta para a formação do sujeito cidadão. Em relação à sua linguagem, ainda segundo os PCNs, a escola deve oferecer condições para que o aluno desenvolva seus conhecimentos, sabendo ler e escrever conforme seus propósitos e demandas sociais, expressar-se adequadamente em situações de interação oral diferentes daquelas próprias do seu universo imediato, refletir sobre os fenômenos da linguagem, particularmente os que tocam a questão da variedade linguística, combatendo a estigmatização, discriminação e preconceitos relativos ao uso da língua,
Então, aqui nós podemos observar que o PCN ele foca muito com relação ao preconceito linguístico, né? Nós não podemos ter o preconceito linguístico, nós temos que aceitar, ou seja, que respeitar a fala do outro. Porém, a escola precisa preparar esse aluno para se relacionar como aqui está dizendo o texto, conforme as demandas sociais, os diferentes lugares em que ele circula. Então, ele precisa estar preparado. Então, ele precisa, sim, dominar a língua portuguesa no quesito da língua culta, sim, da língua padrão, que é a gramática normativa, né? Ele precisa, sim. Agora, claro que nós vamos respeitar essas falas diferentes, mas é importante que o aluno saiba a forma correta de se comunicar, de falar, tá? Em cada local em que ele se encontra, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai discutir mais a respeito disso, vai ficar mais claro. Bom, então quer dizer, nesse contexto aqui, quando a gente vai fazendo essa análise desse PCN, ele está alinhado aos pressupostos da sociolinguística, de acordo com Freitas, que é o nosso autor de base. Então, o que esse PCN ele fala? Ele fala sobre a importância da leitura, da escrita, conforme essa demanda social, a necessidade que esse aluno tem de se relacionar no meio social, bem como expressar adequadamente nas situações de interação oral diferentes daquelas do seu universo particular, tá? Então, ele tem que se adequar ao local em que ele está inserido, seja no trabalho, seja na escola, seja em outros lugares em que ele está situado, tá? Então, tais metas podem ser comparadas com a metáfora de que a língua é como uma roupa em que devemos escolher a mais adequada em cada situação. Eu achei bem interessante colocar essa exemplificação para vocês aqui, que está registrado no texto de Freitas, que é exatamente isso. É como se fosse uma roupa. Quando você vai para o seu trabalho, você veste o uniforme do trabalho e tem uma linguagem específica de acordo com esse meio que você está. Na escola, da mesma forma. Por exemplo, o aluno ele vai precisar saber usar a língua portuguesa, no caso, a gramática normativa, quando ele for elaborar um texto numa redação, no Enem, por exemplo, num vestibular. Ele precisa, sim, dominar esse código escrito, tá? Então, ele precisa, sim. Nós temos que respeitar essa forma diferenciada dele falar, mas ele precisa saber usar essa roupa diferente, ou seja, as diferentes manifestações, os tipos de variação linguística, ele precisa dominar e saber se colocar no local em que ele está inserido, tá? Então, aqui eu coloquei algumas palavras-chave, tá? Com relação a essa questão do PCN e a sociolinguística, a gente pode perceber a questão da diversidade linguística, da reflexão da língua que é feita e também ao preconceito, que nós precisamos fortalecer essa questão de não fazer esse preconceito linguístico, e é o que nós vamos discutir também no livro de Marcos Bagno daqui a alguns dias nas próximas aulas. Bom, então, os PCNs, eles preconizam as práticas sociais, ou seja, as situações reais de interação como condição para que se dê o ensino da língua. Já esta funciona para pessoas interagirem socialmente, uma concepção de língua heterogênea, é aquilo que eu sempre falo para vocês desde a nossa primeira aula, pessoal. A nossa língua ela não é homogênea, não tem uma forma só que as pessoas se comunicam aqui, por exemplo, no Brasil. A gente tem assim vários dialetos, nós temos a língua, como eu sempre falo, ela está em constante transformação. Aparecem os dialetos, os jargões, os sotaques, né, distribuídos em várias regiões do nosso país. Tá, pessoal? Então, nós temos essa heterogeneidade da língua que deve ser respeitada, tá? Então, historicamente situada, porque a gente sabe que a língua ela vai se transformando ao longo do tempo, tá? Então, sujeita às variações e mudanças. Um trabalho pedagógico que contemple de maneira articulada usos linguísticos de ouvir, falar, ler, escrever, a reflexão sobre o uso da língua, né, como linguagem mesmo, e uso adequado aos propósitos comunicativos e demandas sociais, combatendo ao preconceito linguístico, como eu coloquei aqui na imagem, né? Não é desta forma que nós temos que
ter a postura na sala de aula, né? Cada um precisa respeitar o linguajar do outro, mas oferecer possibilidades para que este aluno ele possa avançar, ele possa aprender mais e saber se situar linguisticamente de acordo com o local em que ele se encontra. Aqui eu coloquei só uma recapitulação quando nós falamos sobre a sociolinguística variacionista, que é qual o objetivo? A língua observada, descrita e analisada em seu contexto social, ou seja, nos locais realmente que elas são usadas, tá? Então, sempre nesse quesito, tá? E aqui eu coloquei também sobre, nós temos vários tipos de variação linguística, como vocês já muito bem dissertaram na prova, foram muito bem, tá, pessoal? E aqui eu coloquei mais uma vez a variação social, que já foi discutida nas aulas. Que aí a gente pode perceber nessas variações a influência do grau de escolaridade, do nível socioeconômico, da faixa etária, do sexo, da profissão dos falantes também. Já discutimos muito, já mostrei muitos vídeos a respeito disso, e por isso que eu coloquei aqui também esse exemplo de variação social, que a gente percebe que dependendo do grau de escolaridade, a gente tem muito evidente essa questão dessa variação social. Por quê? A pessoa que ela tem um baixo nível de escolaridade, ela tem uma fala diferenciada. Por exemplo, eu coloquei aqui nós vai, a gente vamos, nós vamos, em vez de falar nós vamos, a gente vai, as meninas bonitas, as meninas bonita. Então, a gente vê assim, uma dificuldade com relação a falar corretamente de acordo com uma gramática normativa. A gente percebe muito essa diferenciação, de acordo com o nível de escolaridade. Quanto mais baixo, mais ainda fica evidente essa variação social com relação à língua, tá, pessoal? E aí a importância da escola. Por quê? Porque na escola que vai ter esse ensino sistemático, respeitando o outro, mas de forma a valorizar essa questão da importância de se colocar em diferentes contextos sociais em que a pessoa se encontra, tá? Então, aqui eu coloquei um exemplo da influência da variação social, tá? Um exemplo até proposto por Wagner, tá, pessoal? A troca do L pelo R, um exemplo fonológico, tá? Nos encontros consonantais. Aqui vou ler para vocês o exemplo. Chicrete, broco, planta, né? Falando de forma errada, ou seja, assim, diferente da gramática normativa. Então, nós já comentamos a respeito disso, isso é muito evidente quando a pessoa ela tem um nível de escolaridade menor, nas comunidades rurais também. Então, nós percebemos essa variante não padrão, tá? Dessa classe que Magno chama de classe social desprestigiada, marginalizada, que não tem acesso à educação formal, aos bens culturais da elite. Então, para quem a fonética da norma culta é como a de uma língua estrangeira, ou seja, é bem diferente, tá, pessoal? Então, aqui eu quero focar na questão do papel da escola nesse contexto, tá? Ensinar a norma culta, tá? Que é uma norma que é importante que todos tenham acesso, tá? Que todos saibam escrever corretamente, de acordo com a nossa gramática normativa. Tá, pessoal? Quando a gente fala sobre sociolinguística, não quer dizer que a gente vai desvalorizar a gramática normativa, não. Nós vamos respeitar e nós vamos dominar ela, respeitando também as variações linguísticas e sabendo se colocar. Sabendo que, por exemplo, quando você está na sua casa, você tem uma forma diferente de falar, e quando você está, que é uma fala mais informal, quando você está, né, na universidade, apresentando um trabalho, ou fazendo um concurso público, você precisa dominar, sim, a língua padrão, né, a gramática normativa. Então, eu coloquei aqui para vocês uma pergunta. Qual vocês acham que deve ser a postura do professor quanto à variação linguística? Eu coloquei aqui um excerto de Freitas, que ele fala sobre essa postura. Considerar os diferentes níveis de conhecimento prévio que os alunos apresentam e promover a ampliação desse conhecimento, criando situações comunicativas diferenciadas para que os alunos entendam gradativamente o conhecimento linguístico já
adquirido, tá, pessoal? Bom, nós estamos caminhando quase já para o final desta aula, tá? Coloquei aqui mais uma pergunta para vocês. Qual vocês acham que deve ser a postura dos falantes de língua materna? Como que deve ser essa postura? De acordo com Freitas, como a língua é um fenômeno social, cujo uso é regido por normas culturais, além de ter domínio às regras internas da língua, os falantes têm de usá-la de forma adequada às situações de fala. Ou seja, quando nós estamos aprendendo uma língua, tá, pessoal? A gente aprende de forma natural, quando criança, quem fez a disciplina de psicolinguística viu como que é todo esse processo, então ocorre de uma forma natural, sim. Mas aí, quando nós estamos já no passo, por exemplo, já indo à escola, no ensino fundamental, ensino médio, nós precisamos saber que esta língua, a forma que eu falo na minha casa, de uma forma um pouco mais informal, eu preciso saber me portar de uma forma formal, ou seja, dominando a língua padrão, a gramática normativa em situações diferentes, em que exige essa postura, tá? Um pouco mais formal mesmo, digamos assim. Então, por que a escola é importante nesse processo? Freitas diz assim: grande parte dos recursos comunicativos que compõem o seu repertório é adquirido espontaneamente no convívio social. Como eu disse a vocês, a gente aprende de uma forma natural, quando criança, e vamos desenvolvendo, aumentando o nosso vocabulário. Mas o desempenho de certas tarefas especializadas, ou seja, esse conhecimento sistematizado da língua, ele ocorre onde, pessoal? Na escola. Então, a tarefa educativa da escola em relação à língua materna, ou seja, a língua portuguesa, que é a nossa primeira língua, é justamente criar condições para que o educando desenvolva sua competência comunicativa e como usar com segurança os recursos comunicativos que foram necessários para desempenhar-se bem nos contextos sociais que interagem. Então, fazendo nosso fechamento da aula, as considerações, o ensino da língua materna, da língua portuguesa, você, como futuro professor de língua portuguesa, precisa possibilitar a esse aluno, a esse sujeito, que ele possa exercer a sua cidadania, que ele possa se relacionar na sociedade de forma geral. E aí a sociolinguística vai contribuir muito nesse sentido, tá? A sociolinguística desempenha significativo papel nessa empreitada, na medida que traz os conceitos da diversidade, ou seja, existe sim falas que são diferentes, vocês sabem disso, já estudaram muito bem nessa disciplina. Existem muitas variedades linguísticas, não é, pessoal? Por isso a língua não é homogênea, os quais permitem que o aluno amplie a sua competência sociocomunicativa e se torne cidadão. O objetivo da escola, então, nesse processo, é criar essas condições para que o desenvolvimento da capacidade de uso ele se torne eficaz esse uso da linguagem, para satisfazer as necessidades pessoais que podem estar relacionadas às ações efetivas do cotidiano, à transmissão e à busca de informação, ao exercício da reflexão, tá, pessoal? Refletindo sobre a língua, sabendo se comunicar onde está, no local em que está inserido, respeitando as diferenças de variação linguística, tá? E também observando que existem formas diferentes de falar que são muito ricas, inclusive. O nosso país é um país que tem uma cultura muito rica, então nós precisamos respeitar, dominando também, claro, a gramática normativa, pessoal. Aqui eu coloquei algumas orientações de estudo para vocês, tá? Vocês continuem lendo o texto de Freitas, Sociolinguística, da página 127 a 133. Então, eu vou solicitar para vocês, tá, pessoal? Para fazerem um texto de aproximadamente 10 a 20 linhas, tá? Elaborem esse texto, dissertando a respeito dos parâmetros curriculares nacionais no ensino de língua portuguesa, no que diz respeito à variação linguística e à sociolinguística. Então, é isso que a gente discutiu, tá? Com as suas palavras. Pode fazer citação também, desde que você registre, né? De acordo com
Freitas, a sociolinguística é observada na língua portuguesa, no ensino da língua portuguesa. Aí você vai justificando, vai explicando, tá, pessoal? Então, eu gostaria que vocês realizassem essa atividade e me entregassem na próxima semana que vem. Coloquei a data errada aqui, mas quando eu for enviar o texto para vocês novamente, pelo e-mail da turma, o e-mail coletivo da turma e o grupo do WhatsApp, eu vou corrigir essa questão da data, tá, pessoal? Que é semana que vem que vocês vão me entregar essa atividade, tá? No meu e-mail pessoal, shelmura@hotmail.com. Tá bom, pessoal? Quero agradecer a vocês, tá? Esse momento de estarmos juntos é muito bom. Semana que vem, provavelmente, nós teremos uma aula ao vivo, então se organizem para participar. Eu gostaria que todos participassem, tá? Da aula, ok, pessoal? Então, qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço e fiquem com Deus.